Janeiro Branco. Todo cuidado importa. Como você cuida da sua saúde mental? Já pensou nisso? De que forma você cuida da sua saúde mental? Nós estamos no mês de janeiro, que é conhecido como o mês do Janeiro Branco, uma campanha brasileira iniciada em 2014 por psicólogos de Minas Gerais. E essa campanha tem como objetivo chamar a nossa atenção sobre o tema saúde mental na vida das pessoas. E eu decidi compartilhar em vídeo uma palestra que eu realizei no final do ano passado para uma empresa, no qual eu falei sobre o tema depressão, que é um tema muito importante quando nós entendemos e compreendemos os aspectos vinculados à saúde mental. A ideia dessa palestra foi estimular a possibilidade das pessoas buscarem ajuda quando perceberem sintomas depressivos em seus próprios comportamentos, ou quando observar aqueles sintomas em pessoas com as quais eles convivem. Então esse vídeo pode te ajudar caso você esteja passando por situações semelhantes a essas que eu vou mencionar no vídeo de hoje, ou também pode ajudar outras pessoas que você conhece a entender um pouquinho melhor sobre depressão e entender de que forma nós podemos buscar ajuda. Então, o título é esse: a gente não precisa passar por tudo sozinho. Saiba quando, por que e como devemos buscar ajuda. É importante que a gente busque ajuda quando a gente se sentir deprimido na maior parte dos dias, na maior parte do dia. Os manuais vão falar em 15 dias consecutivos, ou seja, 2 semanas de sentimento de depressão, de sentimento deprimido, de falta de interesse e prazer pelas atividades diárias. Aqui eu quero chamar a atenção para a diferença que nós temos entre sentimento e emoção. A emoção é uma reação rápida e intensa frente a alguns estímulos que nós temos. É natural que a gente se sinta triste, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade, numa situação de perda, numa situação de mudança, quando nos sentimos frustrados. Nosso corpo vai ter uma reação emocional a essas situações. Agora, sentimento, ele é mais prolongado. E nós tendemos a alimentar os nossos sentimentos. E esse alimento dos sentimentos são os nossos pensamentos. Muitas vezes nós passamos por situações que nos deixam vulneráveis, com raiva, com medo, com tristeza, e de alguma forma vamos alimentando essas situações a partir dos nossos pensamentos. Então muitas vezes a pessoa percebe que ela está deprimida, ela se sente dessa forma, não busca ajuda e acaba tendo encontros e situações que fazem ela se sentir mais triste, mais vulnerável. E aí ela vai alimentando esse sentimento de depressão naquilo que nós entendemos como pensamento ruminativo. Ela fica ruminando, mastigando, alimentando aquela emoção. E normalmente são emoções mais difíceis de lidar, como a tristeza, o medo, a insegurança, a raiva. Então vale destacar que no caso da depressão, os principais aspectos se referem à perda de interesse e à perda de prazer pelas atividades que ela faz diariamente. Então coisas que a pessoa fazia anteriormente e que dava prazer a ela e que nesse momento não dá mais prazer, que ela não tem mais interesse naquela atividade. E um ponto importante é que essa avaliação ela é feita a partir de um aspecto clínico, ou seja, a gente vai avaliar e mensurar a partir da história daquela pessoa, considerando o nível de energia dela, considerando o nível de interesse que ela tem, considerando os comportamentos daquela pessoa. Então não dá para avaliar prazer comparando com outras pessoas, é sempre o sujeito com ele mesmo. Muitas vezes as pessoas até entendem a necessidade de procurar ajuda, mas nem sempre encontram uma forma de buscar essa ajuda. E fica ali ensaiando na cabeça dela como buscar essa ajuda, como conversar com alguém. Aí percebe? É mais um pensamento que vai ruminando. Ela fica ali imaginando aquela conversa,
imaginando o que ela falaria, como falaria, para quem falaria, e aí fica ruminando em pensamentos e sentimentos aquela depressão. Um ponto importante para destacar é que a depressão é uma doença psiquiátrica. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas associam a depressão à preguiça, à falta de alguma coisa, como por exemplo, falta de Deus, falta de trabalho. Muitas pessoas denominam a depressão como frescura, como exagero, falta de vontade, e não. A depressão é uma doença psiquiátrica. É importante nós destacarmos que é uma doença, que é um transtorno psiquiátrico, para desmistificar essa concepção que nós temos, esse preconceito que muitas vezes nós temos em relação à depressão, mas também para identificar, para mostrar para essa pessoa que está com depressão que há ajuda, que há tratamento para essa doença, há tratamento para esse transtorno. Um ponto importante que todos nós podemos fazer é avaliar os nossos preconceitos em relação à psiquiatria e à psicologia, porque certamente se alguém indicar a você, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, qual é o seu primeiro pensamento? Então, questione esse pensamento e a validade dele. A concepção que muitas vezes nós temos de quem vai ao psicólogo, de quem vai ao psiquiatra é louco, ela é errônea, equivocada e preconceituosa. E aí, quais são os principais sintomas da depressão? O primeiro é essa sensação de vazio, de perda de interesse, de perda de prazer pelas atividades que a pessoa faz diariamente. Isso pode estar vinculado a um sentimento de tristeza, de ansiedade, de apatia, de indiferença, sabe, como aquele sentimento do tipo tanto faz? E aí nós temos outros sentimentos associados à depressão que também são difíceis de lidar. A desesperança, o pessimismo, a sensação de desamparo, a sensação de que a pessoa está sozinha, de que ela não tem valor, de que ninguém ama essa pessoa. E aí é muito difícil a gente criar uma rede de apoio quando nós temos uma sensação de desamparo. Muitas pessoas vão ter dificuldades em relação à concentração, em relação à atenção, ao foco. Há problemas associados ao dormir. Há pessoas que relatam que dormem demais, enquanto outras relatam não conseguir dormir, insônia. Também é possível ter alterações no peso, tanto para mais quanto para menos. E essas alterações devem ser avaliadas a partir da pessoa, do peso que essa pessoa tem normalmente. Se houve um aumento considerável no último mês ou uma diminuição considerável no último mês em relação ao peso anterior. Um ponto importante é que as pessoas que têm depressão normalmente se veem como um peso, como se estivessem sempre pesando ou dificultando a vida de outras pessoas. E aí por isso muitas vezes elas não procuram ajuda, não falam das suas emoções, não falam dos seus sentimentos, não falam dos seus pensamentos. Muitas situações que nós vivenciamos podem contribuir ou podem dificultar ainda mais a depressão. Podem ser ali um fator de risco para a depressão. Por exemplo, situações de luto, situações de divórcio, situações de desemprego, distanciamento social. Então nós temos algumas situações que são recorrentes nas nossas vidas, que podem ocorrer nas nossas vidas, que para uma pessoa depressiva, esses fatores vão intensificar a depressão dela. Principalmente quando nós falamos das nossas perdas. E aí nós vivenciamos no ano passado uma situação muito atípica, mundial, global, que afetou a vida de todo mundo, que foi a pandemia da Covid-19. E aí nós lidamos e ainda temos que lidar com situações de perda, de luto, de risco de adoecimento, de risco de contaminação. E algumas pesquisas vão indicar o aumento do número de pessoas que relataram problemas de saúde mental no ano passado. Numa pesquisa realizada pela Unicamp, mais de 40% das pessoas disseram ter sentido sentimentos de tristeza ou depressão no ano passado.
e mais de 50% afirmaram ter sentido sentimentos de irritabilidade e ansiedade. Alguns comportamentos que nós tivemos do ano passado e algumas pessoas já tinham e ainda mantêm neste ano contribuem para agravar a depressão, como por exemplo o aumento do uso do cigarro e bebidas alcoólicas, o consumo exagerado de comidas ultraprocessadas, o uso da internet, da TV com mais frequência, o aumento nas atividades de TV e internet, a diminuição de atividades físicas, a diminuição da qualidade do sono e a diminuição do consumo de alimentos saudáveis. Quero destacar também que um fator que é protetivo, ou seja, que nos protege, que protege a nossa saúde mental, que é o apoio social, as relações sociais, no ano passado tiveram que ser repensadas. E nós ainda estamos repensando os nossos contatos sociais. Então, o isolamento social, que é necessário para diminuir a contaminação da Covid-19, a expansão da Covid-19, acaba agravando os sintomas depressivos. E por que nós devemos procurar ajuda? A depressão é o transtorno mental mais comum no mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com depressão. E ela pode causar disfunção em várias áreas na vida da pessoa, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, no ambiente social. No Brasil, a depressão já é a segunda maior causa de incapacidade no trabalho. São mais de 11 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. Olha só, 11 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. Então, a depressão vai afetar o desempenho profissional em relação à memória, em relação à atenção, em relação à concentração no trabalho. Pode dificultar até atividades simples, como, por exemplo, sair da cama, se alimentar, higiene pessoal, se cuidar. E em casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. No Brasil, todos os anos, mais de 11 mil brasileiros cometem suicídio. 97% desses casos têm ligação com transtornos mentais, em especial a depressão. E como devemos buscar ajuda? Primeiro, é importante entender sobre depressão, estudar, buscar informações fidedignas sobre o tema. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um material importante sobre o tema e esse material que eu utilizei como base dessa palestra. É necessário também que a pessoa procure ajuda especializada. É necessário que ele procure um psiquiatra que vai entrar com a medicação. Quando a pessoa tem depressão severa, é necessário um acompanhamento medicamentoso. E é importante que você, caso já tome alguma medicação, converse com o seu médico em relação aos efeitos colaterais dessa medicação, a fim de ajustar a dosagem do medicamento. Então, ao invés de parar com a medicação quando você se sentir um pouco melhor, talvez seja necessário é necessário conversar com o seu médico e ele sim vai diminuindo a dosagem ou fazendo as adaptações que são necessárias. Ao mesmo tempo, é muito importante a procura de um psicólogo para trabalhar temas relacionados a essa depressão, o que está por detrás desses sintomas depressivos que a pessoa sente. E aí, de alguma forma, trabalhar os impactos dela em terapia. Aliás, vários estudos vão indicar uma tríade muito importante para o tratamento da depressão: medicação, a psiquiatria, terapia com o psicólogo e atividades físicas com o profissional da educação física. Fazer atividades físicas, fazer terapia e fazer tratamento medicamentoso são elementos indispensáveis para o tratamento da depressão. Então, não negligencie a sua saúde. Procure os profissionais adequados para o tratamento da depressão. Há várias ONGs, instituições, clínicas, escolas que oferecem apoio psicológico gratuito ou com valor social para as pessoas de diferentes localidades. Em 2020, foi lançado um mapa da saúde mental. Então, através do site mapadesaudemental.com.br, nós podemos encontrar várias instituições, vários locais para buscar o apoio psicológico. Então,
caso você conheça alguém com depressão, indique para ele esse site mapadesaudemental.com.br. É importante também que a gente procure cuidar um pouco melhor das nossas relações, principalmente em relação à atenção que nós damos ao outro. Mesmo antes da pandemia, a era digital, os celulares, tablets, computadores já estava no meio das nossas relações, intermediando as nossas relações. Por isso, é necessário que a gente desligue um pouquinho o celular e entre em contato direto com o outro. Dê atenção, escute o que a pessoa está te dizendo. E valorize, reconheça a importância daquela comunicação. É importante também que a gente procure atividades que desenvolvam e estimulem o nosso autocuidado. Atividades físicas, visitar o médico regularmente, cuidar da nossa alimentação, fazer atividades que envolvam o autocuidado, a autoproteção. Então, aqui são 2 tópicos importantes. Dar atenção ao outro, cuidar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer e também dar atenção a si, às suas necessidades, aos seus interesses, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos. Então nós falamos nesse vídeo sobre depressão, que é um transtorno mental bastante comum, infelizmente bastante comum, mas que há possibilidade de tratamento para a depressão. E por isso há a possibilidade de a gente buscar ajuda quando estivermos no sentido dessa forma. Meu nome é Diego Vinícius, eu sou formado em psicologia, tenho mestrado e doutorado em psicologia. Aqui nós temos também os meus contatos, Instagram, Facebook, e-mail. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma consideração que queira fazer, pode entrar em contato comigo. Então, um tópico importante é: cuide da sua saúde mental e busque ajuda quando for necessário. A gente se vê.